Olá pessoal, boa tarde, né? Sejam bem-vindos aí a mais uma live semanal aqui no nosso canal. Para quem ainda não me conhece, tá chegando agora, né? Eu sempre falo isso aqui. Meu nome é Marlon, tá? E eu vou te ajudar, vou te ensinar a aumentar a sua renda através da elétrica predial e residencial, mesmo se você estiver aí começando do zero, tá bom? Pessoal, hoje a gente está num horário diferente, né? Um horário meio atípico, a gente não é de fazer lives, né? Final de semana, principalmente nesse horário, mas, né? Como eu prometi para vocês, a gente teve alguns problemas, né, na semana passada, na segunda e na terça a gente não conseguiu, né, ali trazer as lives, tivemos alguns problemas técnicos aqui, né, e foi tudo resolvido e eu decidi, pessoal, olha, vou levar, né, a live, pessoal, o pessoal não ficar sem conteúdo mesmo, tá bom? E para quem sabe, né, nós estamos aí na jornada do Leite de Sucesso, vai começar agora segunda-feira, tá, dia 31/3. Já estamos preparando tudo, tá? Vai ser, pessoal, excelente, vai ser algo aqui diferenciado mesmo para vocês, tá bom? Então, se você ainda não fez a sua inscrição, já corre no link que tá lá na bio do meu perfil, já faça a sua inscrição, tá? Participe conosco, é totalmente online, totalmente gratuito, tá? Então, não perca a oportunidade, tá? De aí pegar, né, algumas dicas para você ter sucesso na sua carreira aí como eletricista, tá bom? E hoje, pessoal, eu separei para a gente conversar aqui, né? Nós vamos falar sobre dois temas, né? Nós vamos falar sobre como perder o medo, né, de iniciar o seu negócio como eletricista autônomo, e também nós vamos falar aqui, né, a respeito aí, né, de como que a gente vai, como eu posso dizer, né, um jeito mais fácil, um guia prático, né? Para quê? Para você iniciar o seu negócio como eletricista autônomo. Então, né, nós vamos trazer aqui algumas dicas, algumas coisas para você, né, aí, aprender sobre esses dois temas, tá bom? Então, pra gente, né, perder o medo, né? A gente muito se fala nisso, né, pessoal? A gente sabe que uma das coisas que mais nos travam aí na hora da gente, principalmente, né, começar algo novo, né, começar uma nova jornada, começar a buscar aí algo diferente, né, um trabalho aí de forma autônoma, né, a gente sabe que o medo ele é um dos principais fatores, né, que nos impedem aí muitas das vezes de alcançar sucesso, né, de alcançar aí lugares muito mais altos, porque de fato, né, a gente fica com medo mesmo, né, daquilo que é novo, daquilo que a gente não conhece, né, muitas incertezas, né, muitas são as incertezas, eu falo porque eu passei por isso, tá bom? Eu tive, né, passei por isso, tive problema com isso, né, no início da minha carreira, né, eu fiquei bem apreensivo, né, em como começar, né, aí a carreira, né, aonde eu iria, né, encontrar os meus clientes, como é que eu iria fazer para conseguir os meus clientes. Mas, pessoal, isso daí, né, eu costumo dizer, né, a gente tem que ir com medo mesmo, né, a gente tem que enfrentar esses medos, né, o início não é fácil, tá, o início de fato ele é assim um pouco mais conturbado, né, ele é um pouco mais ali cansativo, né? Mas depois você vai ver que vale muito a pena, tá? Quando a gente consegue quebrar essa barreira do medo, né? Quando a gente consegue tirar, né, essa barreira do medo de dentro da nossa cabeça, isso vale e vale muito a pena. Que a gente começa, né, a ver os resultados chegando, né? Gente, é extraordinário, tá? A sensação é muito boa, né? Isso, né, faz com que a gente, né, ganhe mais aí gana, ganhe mais aí coragem, né? E a gente vai para que aquilo que nós investimos, que aquilo que nós estamos fazendo está dando certo, né? As coisas a tendência é só melhorar, né? A gente vai ganhando mais coragem, como eu falei, né? E a tendência é só melhorar, tá bom? E assim, pessoal, um dos primeiros passos, tá? Que eu posso dizer para vocês é fazer um bom planejamento, tá? Ter um planejamento sólido, tá? Define o quê? O seu nicho, né, o seu mercado. Então entenda o tipo de cliente que você quer atender, né, se ele é residencial, se ele é comercial, se é na área de manutenção, se é na área de instalação ali, alguma instalação específica, tá? Então o primeiro de tudo é você saber aonde você vai atuar. Olha, eu vou atuar ali, né, na residencial e na comercial de forma mais generalista, ou então eu vou atuar só com manutenção, né, ou então eu quero ir para uma área ali bem específica da elétrica, né, então você tem que saber primeiro, né, em qual área você vai atuar, e quanto mais serviço focado ali em uma atividade apenas, né, e eu consigo, né, demonstrar o meu profissionalismo, eu consigo mostrar para as pessoas, né, que eu sou especialista naquela área, que eu faço aquilo ali muito bem, gente, a chance de você se destacar, ela é muito grande, tá? Porque a gente sabe que hoje, né, são poucas pessoas que se especializam ali em uma área específica, né, em um aspecto ali, né, específico, e investe só naquilo, né? E a pessoa, quando ela fica muito ali focada num objetivo só, né, em um ponto ali focal, ela vai ali, né, criar muitas habilidades, muitas
vai ter muitas referências, né, sobre aquilo que ela está trabalhando, né? Isso aí vai fazer com que ela tenha ali uma maestria muito maior. É claro que, por exemplo, né, quem trabalha todos os dias com elétrica, né, a pessoa consegue desenvolver muito bem as atividades, né? Mas a gente tem essa pequena diferença, né? Então, por exemplo, elabore, né, o que? Um plano de negócio simples, né? Então, por exemplo, olha, um plano de negócio ele não precisa, né, ser tão complexo, né? Apenas tenha o que? Clareza dos seus objetivos, né? Estimativas de custos iniciais, né? Então, por exemplo, olha só, eu tenho que começar o meu negócio, né? E como é que eu vou fazer? O que eu preciso para iniciar, né, o meu negócio? Eu preciso o quê? De quais materiais? Quais ferramentas? Eu vou precisar de transporte, né? Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter isso muito bem alinhado, né? Então, por exemplo, olha só, para mim começar como eletricista autônomo, né, a gente até falou sobre isso aqui numa live. As ferramentas essenciais que eu preciso para me trabalhar como eletricista autônomo são quais, né? Ou quais são as ferramentas que um eletricista precisa para começar a trabalhar? E aí, né, a gente já até falou sobre isso, né, vai ficar em torno ali de 400, 500 reais. Então você sabe que você tem que ter aquele valor ali para você, né, começar a trabalhar. Olha, eu vou precisar de quais materiais? Eu vou precisar de algum material? Não vou? Né, se eu vou trabalhar em alguma área específica, eu vou precisar de comprar alguma coisa ali, né, para aquela área? Por exemplo, olha, eu vou precisar de transporte? Eu quero trabalhar aqui com elétrica, né, eu preciso levar minha caixa, eu preciso levar as minhas ferramentas, eu preciso às vezes levar uma escada. Como é que eu vou fazer com o transporte? O transporte eu que vou, né, por exemplo, vou adquirir, né, um meio de transporte, vou comprar um carro, vou comprar uma moto, ou eu vou, né, utilizar aí de meios de transportes aí pagos, digamos assim, né, um Uber, que seja, um ônibus, alguma coisa nesse sentido, tá? Então nós temos que levar isso tudo em consideração, né? Por quê? Porque aí a gente vai começar agora a planejar o quê? O preço do nosso serviço. Então, por exemplo, olha, uma das coisas importantes, tá? Na hora da gente, né, fazer um bom planejamento é você ter, né, noção e conhecimento de tudo que você vai fazer. Então, olha só, eu criei, né, uma tabela, eu estudei, eu pesquisei e criei uma tabela de preços ali, o que? Para me nortear, né, para me poder ter uma ideia de quando vir aquele primeiro orçamento, vem aquele primeiro serviço, né, o quanto é que eu vou cobrar, o que eu vou fazer, né, o que eu vou passar de orçamento para aquele cliente, né. Então, assim, a gente sabe que tem formas de divulgação ali estratégicas, né, para quê? Para atrair os primeiros clientes, tá bom? Então, isso aí é muito importante, é o que nós falamos também sobre, né, o nosso portfólio, né, criar um portfólio, fazer um marketing legal. Então, tudo isso, pessoal, tem que estar muito bem aqui desenhado, né, antes de você aí começar a sua jornada. Então, você tem que preparar de fato, você tem que se preparar. Não adianta você querer chegar assim de peito aberto, sem ter nada, achar que, né, as coisas vão acontecer. Dessa forma é muito complicado, tá? Pode até ser que você consiga, né? Mas o caminho vai ser muito mais difícil, tá? Então, um bom planejamento, um planejamento sólido, ele é muito importante, né? Outra coisa assim que é extremamente importante, né? Estabeleça metas, né? Define metas claras e metas o quê? Quando eu digo metas, né, é mensuráveis, tá, para o seu negócio. Porque vai ter cara que vai assim, não, eu quero fazer, comecei a trabalhar com elétrica hoje, quero fazer 15 mil reais no mês que vem. Gente, a gente sabe que isso daí, né, é muito complicado, né? O cara que começou hoje, começou do zero, né, e não sabe ainda, não tem experiência ainda, é muito complicado. A não ser que, olha, eu já sou eletricista, né, eu quero apenas aí aprender como é que eu faço para aumentar a minha renda, né? Quero complementar a minha renda, quero fazer, né, trilhar uma jornada de sucesso. Aí tudo bem, aí vão ter técnicas, vão ter práticas que você vai aplicar, que você pode sim conseguir, né, aí fazer ganhos aí extraordinários, tá bom? Mas se você é um cara que está iniciando agora, né, que está começando agora a sua jornada, tá? Então você tem que colocar metas ali que sejam alcançáveis, né, metas aí mensuráveis para o seu negócio, tá? E quando a gente fala, né, incluir metas de faturamento, número de clientes atendidos, né, ou até mesmo de quê? De novas habilidades que você deseja aprender. Então, por exemplo, olha só, eu vou definir algumas metas, né? Esse mês eu quero fazer tanto, esse mês eu quero atender pelo menos tantos clientes, ou essa semana eu tenho que atender, né, 1 ou 2 clientes por semana, estou começando agora meu negócio, né? Ou então você vai colocar uma meta assim, olha, tem alguma coisa aqui que é difícil para mim ainda, né? Por exemplo, não sei fazer o dimensionamento, aquilo não entra na minha cabeça, tá? Então você vai colocar uma meta, olha, eu vou ter esse mês aqui, né, para me poder aprender aí mais sobre o dimensionamento, né? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou me preparar, eu vou procurar conhecimento, né? Eu vou entrar no curso da jornada do eletricista de sucesso. Então a gente sabe, né, que tudo isso daí, né, faz parte de um bom planejamento, né? Quando a gente tem um planejamento sólido, a gente consegue aí muito bem alcançar lugares muito mais altos, tá bom? Então olha só, outro ponto assim, extremamente importante. Gerencie as suas finanças com sabedoria. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Gerenciar as suas finanças com sabedoria. O cara que vai começar agora, né? Então, olha só,
tô para empreender mesmo, tô querendo ir para cima, tá? Então eu vou fazer um gerenciamento das minhas finanças, tá bom? Então faça um orçamento detalhado, saiba, né, o quanto você precisa ganhar para cobrir os seus custos fixos, né? E ainda ter algum lucro. Então, por exemplo, olha, eu sei que o que são custos fixos, né? O custo fixo é o quê? É água, luz, gás, aluguel, prestação de carro. Às vezes aí quem tem, né, menino em escola particular, sabe? O mercado ali, a gente sabe que ele varia um pouco, mas tem um certo custo ali para ele todo mês. Então eu tenho que ter noção, olha, eu juntei todos os meus custos aqui, né? E eu tenho um custo fixo no mês de R$2.000, por exemplo. Né? R$2.000 todo mês eu tenho que me virar e tenho que conseguir, tá? Então olha só, eu preciso desses R$2.000 que são custos fixos, né? E tem os custos variáveis. O que são os custos variáveis? São aqueles custos ali que aparecem, né? Não é todo mês que vem, né? Algum empecilho, algum lazer, alguma coisa que você vai fazer que não é comum, tá? Então você vai falar assim, olha, eu preciso de mais R$1.000 para meus custos variáveis. Aí eu tenho que colocar, né, subir um pouco o sarrafo ali e correr atrás mesmo, sabe, e ir para cima, né? Então isso aí, pessoal, é muito importante, tá? Lembrando que a gente é responsável, né, por todos os aspectos da nossa casa, tá? Então olha só, a gente tem que levar em consideração também que a gente pode ter, né, imprevistos, a gente pode ter ali custo com algum material, tá? Então nós temos que levar tudo isso em consideração, tá bom? E aí outra coisa que é muito importante na hora da gente saber, né, lidar com a nossa finança, olha só. Falei que nosso custo aqui, né, mensal, entre custo fixo e variável, ele vai girar em torno de R$3.000. Aí esse mês, o que aconteceu? Eu fiz R$4.500. Que beleza, né? Consegui R$1.500 de lucro ali, né? Esse dinheiro vai entrar, vai ser muito útil, mas olha só, eu tô no início da minha jornada, né? Eu tô começando a caminhada, eu não sei como é que vai ser o mês que vem, eu não sei se o mês que vem eu vou ter tanta facilidade, né, em cumprir com todos esses custos meus, né? E agora que eu ganhei um pouco a mais, o que eu vou fazer? Eu não vou torrar aquele dinheiro, não, ganhei R$1.500 a mais, né? Vamos pro shopping, vamos fazer isso, vamos gastar. Não é assim que funciona, né? Nós temos que saber poupar, por quê? Pode acontecer imprevisto, né? Então tenha sempre ali uma reserva financeira para cobrir os meses em que o trabalho possa ser escasso, tá? Então, em caso de emergência, né, alguma coisa assim, você tem que ter uma reserva financeira. Eu costumo dar muito exemplo disso aqui, o seguinte, por exemplo, né? Final do ano, gente, final do ano é extraordinário os ganhos do eletricista. É muito bom, a quantidade de serviço, ela aumenta consideravelmente, né? Vem muito serviço mesmo. E a gente sabe, né, devido aí às festas de finais de ano, receber os parentes em casa, tem gente que está com 13º ali, né, para receber, e aí a pessoa, né, ela aproveita aquele dinheirinho a mais para quê? Para fazer, né, ali uma reforma, para fazer ali alguma coisa em casa. E aí chega janeiro e fevereiro, o que acontece? O serviço dá uma diminuída. Por quê? Entre janeiro, né, as contas do final de ano, são os impostos que tem que pagar ali com IPTU, IPVA, né, e aquele tanto de coisa. Então, a gente sabe que o serviço ele dá uma caída, ele não para, tá? Pode ficar tranquilo, ele não para, mas ele dá uma diminuída. E aí, o que eu vou ter que fazer? Aquele pé de meia, né? Aquele a mais que eu fiz lá no final do ano, ele tem que estar ali reservado, aquela gordurinha que eu fiz lá, ela tem que estar ali reservada para quê? Para nos meses que for, né? Aí um mês mais escasso, um mês mais complicado, eu ter da onde tirar, né? Para mim, no mínimo manter a minha vida, né? No mínimo manter ali o meu padrão, né, de vida ali que eu tenho levado, tá? Então isso aí, pessoal, é muito importante saber gerenciar os seus custos, tá? Não pense você que, olha, fiz um pouco a mais que a minha meta, vou torrar o dinheiro, né? Vou gastar aqui de qualquer forma. Não faça isso que você pode se arrepender, você pode ter problemas, tá bom? Outro ponto, pessoal, comece do pequeno, né? E vai crescendo, tá? Evite aquele coisa, né? Olha, eu tenho medo de começar grande. Você não precisa começar, né, com uma estrutura grandiosa, né? Porque tem muita gente que fala assim, não, para mim começar eu tenho que ter, né? Eu tenho que ter uma caminhonete, tenho que ter um carro, tenho que ter 3 malas de ferramenta, tenho que ter aquele tanto de coisa. Não, gente, começa pequeno, né? O início ele é assim mesmo, o início ele é gradativo, ninguém começa lá em cima, né? Você começa aqui, ó, e vai crescendo, aos poucos você vai adquirindo as suas coisas, tá bom? Então, por exemplo, olha, nenhuma empresa, né, começa ali com 10, 15, 20 mil funcionários, né? A empresa começa pequena, ela vai crescendo aos poucos, tá? Então inicia ali com um serviço mais simples, vai expandindo o que? À medida que você for criando confiança e experiência. Isso eu falo para quem, né, tá começando do zero. Olha, já tenho experiência, já tenho confiança, né? Já sei fazer o serviço. É claro que a minha
curva ali de ascensão, ela vai ser um pouco mais rápida, um pouco mais direta, né? São essas diferenças. Olha, eu já trabalho como eletricista e eu quero só aqui melhorar a minha renda, eu quero saber como é que eu vou fazer para mim ter sucesso mesmo na minha jornada, né? Então você vai conseguir alcançar aí as coisas mais rápido. Agora, quem está iniciando agora, né? A pessoa tem que entender o quê? Que ela vai ser gradativa, né? Não vai ser de hoje para amanhã que ela vai conseguir aí, né, fazer 5, 6, 10 mil no mês, tá? Então as coisas não funcionam dessa forma. Tudo tem um planejamento, tudo tem um tempo, né? As coisas vão começando a acontecer, tá? E aí a gente vai aí, né, angariando aí os nossos clientes e vai sempre melhorando, tá bom? Então no início, né, eu sempre costumo dizer, olha, foque nos familiares, foque nos amigos, né, os conhecidos. Isso vai ajudar você a ganhar experiência na prática, né? Vai construir o que é um portfólio de serviço para você e você vai começar a ganhar referências aí, confiança dentro do mercado, tá? Então, olha, procura lá o Zé da esquina, né, que tem uma mercearia, que tem uma padaria, o cara do açougue, o seu vizinho, o seu pai, aquele parente chato, sabe? Mas vai lá, pergunta se ele não está precisando de nada, vê o que você pode fazer por ele, para você de fato conseguir experiência, tá? Eu, pessoal, vou ser sincero para vocês, tá? No meu início, né? Até mesmo para mim conseguir girar o meu nome, eu fazia muito serviço, às vezes ali um pouco abaixo, né? Do ticket médio ali do que era cobrado, só para mim poder, né? Ali ganhar experiência, conseguir, né? Levar o meu serviço e começar ali, de fato, né? A minha rede, né? Ali de clientes, tá bom? Então, cada um tem uma estratégia aí, costuma traçar, tá? Isso aí pode ser uma das coisas que você pode fazer, né? Principalmente para quem está no início, começar aí, né, a ter aí o seu nome vinculado, ter o seu nome rodado aí no mercado, tá bom? Construa sempre uma rede de apoio, gente, isso aqui é muito importante, tá? Uma mentoria, né, o apoio de outros profissionais, tá? Busque outros eletricistas, autônomos, né, ou empreendedores que possam o quê? Te dar conselhos e compartilhar com você experiências, tá? O compartilhamento de experiência, ele é muito útil, né? Participar de grupos profissionais, né, ou associações que podem ali te ajudar bastante, tá? Ter uma rede de contatos, gente. A confiança é uma das chaves para o sucesso em qualquer área, tá? Então faça sempre um network, crie, né, ali conexões com fornecedores, com outras pessoas que trabalham como você, né? E até com clientes em potencial. Olha, sei que aquele cara ali, ele pode virar um cliente potencial, então vou manter um relacionamento com ele, né? Então quanto mais você se conecta ali com as pessoas, né, do seu mercado, mais oportunidades você vai ter, né? A gente costuma falar o seguinte, olha, eu sempre, né, conheço muitos eletricistas, né, muitas pessoas aí que trabalham com elétrica. Eu sempre, às vezes, estou passando serviço para aqueles que eu tenho confiança, né? Então, por exemplo, olha só, tem um amigo meu aqui que é eletricista, né, e tal, a gente já trabalhou junto, né? Conheço ele tem muito tempo, confio no trabalho dele. Tô agarrado demais aqui no serviço, né? Tem um cliente meu, cara que sempre tá aqui comigo, né? Um cara da minha confiança, precisando do serviço, né? Precisando de alguém para ajudar ele ali. Eu vou falar com ele, olha, eu não posso te atender agora. Se você puder esperar, né? Eu até consigo te atender. Mas não posso esperar, preciso de urgente. Eu tenho alguém para te indicar que eu garanto que a qualidade vai ser tão boa quanto a minha, tá? E aí eu indico a pessoa, já fui indicado muitas vezes, tá? Outros profissionais da mesma forma, né? Olha, Mar, tem um cara ali que tá precisando de um serviço elétrico, não tô podendo atender, você tem interesse? Posso passar o seu contato? Tá? Então, acontece, pessoal, é dessa forma, tá? Outro ponto importante, quando você tem amigos aí na área, né? Quando você cria uma rede na área, né? Você tem pessoas para te apoiar, profissionais que vão trazer mentoria para você, você consegue tirar dúvidas, né? Ninguém nasce sabendo todas as coisas. Talvez você vai se deparar com uma situação lá que você vai, sabe, ficar perdido, não vai saber como proceder. E aí, o que você vai fazer? Olha, vou ligar pro fulano, vou ligar lá pro Marlon, né? Vou mandar uma mensagem lá pro Marlon, lá e vou perguntar a ele, né? Se ele tem alguma dica, se ele pode me ajudar com isso aqui de alguma forma, tá? E aí a pessoa vai, talvez, trazer uma pequena ideia que vai clarear a sua mente, né? E você vai conseguir ali resolver aquele problema, tá? Então isso, pessoal, é muito importante, tá bom? Uma comunicação com confiança, né? Prepare-se para falar do seu serviço, né? Tenha um bom discurso de venda, tá? Isso é muito importante, tá? Então, por exemplo, olha, pratique, né, a forma que você vai falar, né, sempre de forma clara, confiante, né, o que você pode fazer para ajudar o seu cliente, tá? Então, isso inclui aí desde simples orçamentos até explicações mais complexas, tá? Então, tenha muita segurança na hora que você for falar as coisas, né? Demonstre ali, de fato, o seu profissionalismo, né? Passe uma imagem profissional, com equipamentos adequados, né, uniforme se possível, né, uma boa postura, tá? O cliente ele ficará confiante no seu trabalho. É muito diferente, pessoal, quando você chega, né? Olha, cheguei com uma blusa comum mesmo, né, sem ser camiseta, mas uma blusa aqui de manga curta, né, uma calça jeans, um sapato fechado, de preferência, né, uma botina ali de segurança, né? Cheguei ali com a minha mala, com os meus equipamentos, né? Ali me apresentei para o cliente, né?
de forma assim, formal mesmo, né? Não precisa ser muita formalidade não, mas sabe, uma conversa que sem gírias, uma conversa sem muitas gírias, sabe, aquela conversinha que tem muita gente que parece estar conversando com um amigo, sabe? Não, ele não funciona dessa forma. Você está conversando com o seu cliente, tá? Então, conversando com o seu cliente, você tem que saber se portar. Já viu aquele profissional que vai fazer um orçamento na casa da pessoa? Ele vai de chinelo, ele vai de bermuda, ele vai de boné, ele vai fumando, chega lá fumando um cigarro, né? Ele tem que apagar a bituca de cigarro lá no muro do cliente na hora de entrar na casa dele. Gente, isso aí é assim, sabe? É doloroso. É por isso que muitas pessoas não conseguem, né, trilhar uma jornada de sucesso. São pequenas coisas assim que fazem toda a diferença, tá? Eu costumo dizer o seguinte, olha, se você tiver condição mais pra frente, produza uma blusa de uniforme para você, né, com o seu nome, né, com o seu telefone e tal. Isso aí faz toda a diferença, isso mostra, né, o seu comprometimento, o seu profissionalismo com a função que você escolheu exercer, tá? Então lide também, né, com medo de falhar, gente. Aceite que erros são parte do processo. Isso aí não tem jeito, tá? O medo do fracasso muitas vezes impede o quê? Da gente começar a fazer as coisas, né? Entenda que você vai aprender muito com os seus erros, tá? Então, olha, tem um serviço ali que é um pouco mais difícil, tá? Eu tô com medo de fazer alguma coisa errada, né? Gente, é claro, com responsabilidade, tá? Você vai encarar aquele serviço, você vai pra cima, né? Porque é o seguinte, sabe? Vai ter algumas falhas que vai acontecer, mas a falha não é o fim, tá? Você pode ter uma falha ali, e na hora de você testar, você vai ver que, né? O que a gente costuma dizer é o seguinte, olha, a elétrica ela não aceita falha. Então, se você ligou alguma coisa errada, a hora que você, né, subir a manopla do disjuntor ali para ligar ele vai dar um curto ali, ele vai fechar um curto, né, vai desarmar, e aí você vai ter que procurar o que você fez de errado, tá? Mas o erro ele é sempre uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Eu tenho certeza, olha, errei com alguma coisa ali, né, eu quebrei a cabeça, consegui descobrir o que eu fiz de errado, aquilo ali você nunca mais esquece, né? Aquilo ali fica preso aqui na sua mente, né, e você nunca mais esquece, tá? Então isso é muito importante, né, a gente crescer com a experiência, né? A confiança, ela vem com o tempo, né? Com a prática, cada serviço realizado, cada cliente que você atende vai te deixando mais seguro, né? E vai te mostrar que você é capaz de administrar o seu próprio negócio. Costumo dizer que a gente começa muito assim, né? Muito travado, muito com medo, né? Muito ali fechado. E quando o tempo vai passando, aquilo vai se tornando normal e a gente vai conseguindo ali, né, gerenciar melhor, vai conseguindo ali fazer as coisas de forma muito mais natural, né? Então isso aí, pessoal, pode ficar tranquilo, tá? Que o início eu sei que ele é difícil mesmo, né? Mas igual eu falei, ninguém nasce sabendo, né? Por exemplo, uma criança, né? A criança ela não nasce, né, andando, ela não nasce falando, né? Ela não sabe nem comer às vezes direito, né? Até chupar ali a mamadeira, o peito, você tem que ensinar, né? Então ela vai aprender a comer depois uma comida, ela vai engatinhar primeiro, né? Depois ela vai andar, depois ela vai correr, né? À medida que ela for crescendo, né? E assim também é em qualquer outra área, tá? Você vai começar ali engatinhando mesmo, tá bom? E aí você vai crescendo com o tempo, né? Ao ponto de você se tornar aí, tá? Um profissional de sucesso e reconhecido na sua área, tá bom? Então comece a oferecer serviços de forma gradual, tá? Divulgação local, né? Não subestime, pessoal, muita gente que subestima ainda o boca a boca. O cara tem medo de falar do serviço dele. Sabe, o cara ele consegue, né, postar nas redes sociais, consegue, né, ali enviar uma mensagem, mas na hora de falar no boca a boca ele tem medo. Gente, não tenha medo. Não tenha medo, fale do seu serviço, né? Seja aí o seu divulgador também, tá? Teve a oportunidade, né, de falar o que você faz, de oferecer o seu serviço, forneça, né, aí o seu próprio marketing, faça a sua divulgação, leve o seu serviço para as pessoas, né, mostre, tá, que você sabe fazer, acredite no seu potencial, confie nas suas habilidades, né, você tem conhecimento, né, necessário para ser um eletricista de sucesso. Agora é a hora de você acreditar nisso, né, por as suas e com as suas próprias ali, capacidades, com suas próprias qualidades, começar de fato ali a empreender, né, a fazer a coisa acontecer. E a confiança ela não vem pronta, tá? Você vai construir isso aí a cada serviço, né, a cada cliente satisfeito, você vai construindo aí, tá, essa confiança, né, essa base, tá bom? E a partir do momento, né, que nós vamos criando essa base, né, a tendência é só a gente crescer mais e chegar lá, né, até o topo, tá bom? Então isso aí é muito importante, tá? Outra coisa, pessoal, que eu costumo dizer que isso aí também é a chave, né, para a gente conseguir sucesso na nossa jornada. Seja transparente e honesto em suas coisas, tá? Estabeleça ali, né, um mínimo de ética, tá bom? A gente vê muito profissional e antiético no mercado, tá? O cara que às vezes, né, rouba
coisas do cliente, o cara que não é ali totalmente sincero com o cliente, o cara que quer sempre uma oportunidade de sobressair, né, sobre ali em alguma situação. Então, pessoal, eu sempre costumo dizer, né, honestidade e transparência, tá? Isso aí é muito importante na hora da gente, né, conseguir sucesso na nossa jornada, tá? Então, eu costumo dizer, olha, a famosa lei do retorno, né? Do retorno, a lei da semeadura, né? Você sempre colhe aquilo que você planta, tá? Então, se você está plantando alguma coisa ali desonesta, né? Alguma coisa ali que não é legal, você também vai plantar, né? Você vai colher também, né? Frutos ali que não são legais, tá bom? Então, não faça com as pessoas aquilo que você não queria que fizesse com você, tá? Seja sempre honesto com o seu cliente, né? E às vezes eu digo até assim, sabe? Às vezes a pessoa, ela tem um medo de falar com o cliente, né? Que aquele serviço é um pouco mais complicado, que aquele serviço demanda um pouco de tempo. Às vezes o cliente está ali, né, querendo a coisa rápida e tal, ele não precisa disso aqui para ontem e tal, o cara fica com medo, às vezes, até de falar, não, isso aqui demora, isso aqui vai demorar tantos dias. Seja honesto com o seu cliente, tá? Seja bem transparente com ele. Fale, cara, eu sei que você está precisando, mas aqui não tem como fazer dessa forma. Explique para ele, tá? Mostre para ele, né, ali na prática ali, né, e faça ele enxergar que as coisas não é da forma que ele está pensando. O profissional é você que sabe quanto tempo vai demorar, você que sabe, né, o que você vai gastar, tá bom? Outra coisa, pessoal, busque continuamente, né, ali capacitação, conhecimento. Gente, isso daí é extremamente relevante, tá? Se aprimorar as suas habilidades, né, aprender um pouco aí sobre gestão de negócios, né? Então isso aí, você saber dominar a elétrica, né? Isso aí é essencial, tá? Isso aí não tem como você fugir disso, tá? Então você tem que saber, né, dominar a elétrica, você tem que aprimorar as suas habilidades, você tem que saber estar preparado, né, e capacitado para tudo aquilo que te aparecer aí na sua frente, tá? E dessa forma, né, que nós vamos aí conseguir trilhar uma jornada de sucesso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, né? Mas é o que eu falei, tá? Isso aí é com o tempo que você vai construindo. Você não precisa, né? Olha, eu vou começar mês que vem como eletricista, vou começar semana que vem como eletricista, vou fazer, né, a jornada do eletricista de sucesso ali, né? Vou me inscrever no curso lá, né, e tal, e depois disso aí eu vou começar como eletricista. Você não vai saber de tudo, né? Por mais que a gente passe ali, né, muitas coisas, né, você não vai saber de tudo. E você vai construindo isso com o passar do tempo, tá bom? Então, por exemplo, olha, como é que eu vou fazer para iniciar o meu negócio como eletricista, né? Gente, para quem acompanhou todas as lives, né, depois você vai lá e vê todas, elas ainda estão disponíveis por pouco tempo, tá? Mas elas ainda estão disponíveis. Se você ler todas, você assistir todas, né, as lives, você vai ver que ali é o seu guia prático, né, para você iniciar o seu negócio como eletricista autônomo. A gente, né, tem toda uma cadeia lógica de construção, né? A gente vai te ensinar, né, os serviços, quais serviços são mais vantajosos, qual dá mais lucro, né, o segredo para deixar ali o seu serviço mais rápido, eficiente, quais ferramentas você vai precisar, né, os segmentos mais lucrativos, a gente falamos sobre criação de portfólio, né, para aumentar a renda através ali do marketing, né, falamos sobre aprender a ter clientes fidelizados, né, que nos ajudam aí na divulgação do nosso trabalho, falamos o segredo, né, para quê? Para surpreender o seu cliente com a entrega do seu serviço. Falamos agora sobre a perca do medo, né? Então tudo isso, pessoal, vai contribuir na hora da gente, né, conseguir iniciar o nosso negócio. Quando a gente consegue aplicar todas essas técnicas aí, né, e entender elas muito bem e alinhar elas, a gente vai conseguir de fato aí, né, começar a nossa jornada como eletricista, tá? Começar o nosso negócio como eletricista. Então, por exemplo, olha, eu sei que às vezes não vai ser fácil, tá? Mas a gente vai ter que ir assimilando aqui tudo, né? Vamos colocar aqui, olha, vou assimilando aos poucos aqui tudo que eu preciso, né? Tudo que eu tenho que fazer. E aí, né, nós vamos começar a trilhar um objetivo, vamos começar a trilhar ali, né, um caminho, né? E eu vou para aquele caminho, vou atrás daquele objetivo, né? E aí, com o passar do tempo, com a experiência chegando, né, com as habilidades ali sendo desenvolvidas, nós vamos criando esse conceito, né, e vamos aí alcançando, tá, sucesso na nossa jornada, tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu queria trazer um pouco disso para vocês, tá? Foi uma live assim, pra gente finalizar mesmo, né? Segunda-feira nós estamos iniciando a jornada do Eletricista de Sucesso. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, já corre lá, faça a sua inscrição, tá bom? Dá tempo ainda, vamos começar segunda-feira, dia 31, tá bom? Então, corre lá, faça a sua inscrição e eu te aguardo lá, né? Pra juntos a gente aí, né? Conseguir fazer você, né, deslanchar aí, ter sucesso na sua jornada, tá bom? Pessoal, então por hoje é isso. Tchau pra vocês, tenham um ótimo final de semana e aguardo todos vocês segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau e até mais.